Olá! De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a fila de adoção no Brasil tem cerca de 47 mil crianças e adolescentes. Entre os interessados em adotar, 14,55% só adotam crianças brancas, 58% aceitam apenas crianças até 4 anos de idade. 61,92% não aceitam adotar irmãos. 61% só aceitam crianças sem nenhuma doença. E para falar sobre essa questão da adoção, a gente fala com a deputada Janaína Pascoal. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, tem uma frente parlamentar, ela propôs uma frente parlamentar que fala justamente sobre a adoção de crianças. Deputada, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, uma honra poder participar desse debate, desse diálogo, na verdade. A ideia de propor essa frente, o deputado Caio França tem uma frente pela adoção, e essa seria uma frente um pouco mais específica, né, que objetiva a celeridade na adoção de bebês. O título da frente já tem causado uma certa polêmica, porque algumas pessoas têm compreendido que a existência de uma frente com essa finalidade poderia, de alguma forma, desestimular a adoção tardia, né, que é uma das grandes lutas que tem nessa temática. Então, já começo deixando bem claro que o intuito, de maneira nenhuma, é desestimular a adoção tardia. Né? Entendemos ser muito importante adotar crianças, adolescentes, em todas as fases da vida, mas tem me chamado muita atenção, e eu levantei esse aspecto no plenário, e os colegas abraçaram a causa, apoiaram a frente, né? Tem me chamado muita atenção o fato de haver vários eventos estimulando a adoção tardia e nenhum encontro para tentar identificar por que, né, o processo demora tanto, por que muitas crianças acabam, vamos dizer assim, utilizar um termo até engraçado em se tratando de criança, né? Tantas crianças acabam envelhecendo, né, durante esse processo e, ao envelhecerem, tendo suas chances diminuídas, né, de serem adotadas. Então, o intuito é analisar o que está acontecendo, por que está acontecendo, e como é que a gente pode colaborar para acelerar esse processo, né? Seja por meio de uma nova lei, né, estadual, se entender que não há uma competência estadual, eu entendo que sim, mas se entender que não, fazendo contatos com colegas na seara federal, para adotar instrumentos, procedimentos para acelerar esse processo mesmo, né? Então, a ideia é essa. Deputada, nos postos de saúde tem lá um cartaz colado que diz que você dar a criança para adoção não é crime, mas você abandonar é crime. O que diz a lei nesse sentido? Sim, existe toda uma legislação prevendo a possibilidade da mãe que não tem condições de ficar com o bebê, ou que não quer ficar com o bebê, entregar esse bebê para adoção, né? A terminologia jurídica é a entrega legal, né? Tem até programas também no CNJ tratando disso. E eu lembro que há um tempo atrás eu comentei, né, sobre essa possibilidade nas minhas redes sociais, e muitas pessoas criticaram de maneira muito pesada a mulher que entrega o bebê para adoção. E eu lembro que eu esclareci, né, que essas críticas são injustas, que essas críticas acabam levando a mulher a, por exemplo, encerrar, né, interromper a gravidez, porque a entrega legal, ela é uma resposta, ela é uma alternativa ao aborto. Porque se essa mulher não quer esse bebê, a chance dela buscar uma maneira de abortar é muito grande. Né? Então, assim, quando ela sabe que tem uma alternativa, que ela pode seguir com a gravidez, lá na frente ela vai ter uma estrutura, um apoio para entregar esse bebê para adoção, então essa possibilidade demove a mulher da ideia do aborto, sabe? Então, a mulher que segue esse caminho, eu vejo como uma pessoa solidária, né? Ela está
permitindo que o bebê nasça, ou seja, garantindo a vida desse bebê, ela está abrindo mão, né, porque também não é fácil você parir, entendeu? Dependendo do contexto, amamentar, e aí entregar esse bebê, porque você reconhece que não tem as melhores condições. Ela está tornando feliz, né, um casal que está na fila, ou uma família que está na fila. Então, no lugar dessa mulher ser atacada, né, essa mulher precisa ser acolhida, ser até reverenciada, porque são vários atos de solidariedade. E, então, assim, entregar o bebê é legal, né, chama até entrega legal. Abandonar o bebê, não, porque um bebê recém-nascido, deixado, por exemplo, como a gente vê às vezes, né, numa lata de lixo, na porta da casa de alguém, esse bebê, eventualmente, se não encontrado, ele pode até morrer de fome, de sede, de frio. Se encontrado por alguém mal intencionado, pode sofrer uma violência. Então, o abandono do recém-nascido é um crime previsto no Código Penal. Abandonar o bebê é crime. Entregar o bebê para adoção é uma hipótese legal, entendeu? Que eu procuro estimular quando a gente percebe que a mulher quer, inclusive, interromper a gravidez. Deputada, mas existe uma possibilidade, por exemplo, dessa mãe se arrepender dessa doação e voltar, pedir de volta a criança, ou isso também é previsto em lei, não é possível? O procedimento da entrega legal, ele não é algo assim, olha, eu quero entregar o bebê, aí tem o bebê, entrega, e não é bem assim. Existe um procedimento, essa mulher vai passar por uma equipe multidisciplinar, que ela vai ser ouvida, ela vai ser orientada sobre, vamos supor que o problema dela seja econômico, né? Sobre algumas alternativas que ela pode ter, se o problema dessa mulher for com álcool e drogas, né? Sobre instituições que ela pode buscar para se tratar. Então, não é uma entrega automática, né? Ela anuncia o desejo da entrega, ela vai ter um amparo por uma equipe multidisciplinar. É um procedimento judicial, então não é algo assim, chega lá e deixa no hospital. É um procedimento judicial, então existe um amadurecimento dessa decisão, né? Uma vez amadurecida a decisão, a entrega estabelecida, aí realmente fica complicado arrepender, porque essa criança vai ser entregue para um casal, para uma família, que a gente tem o costume de falar casal, mas existe, né, a possibilidade de uma adoção por uma pessoa, uma pessoa singular, entendeu? Uma família ou só de um homem ou só de uma mulher, ou uma família de um homem com uma mulher, ou uma família de 2 homens, 2 mulheres. Então, assim, a gente costuma falar casal, mas não é só, a hipótese não é só de adoção por casais. Uma vez que tem todo o procedimento, a mulher decidiu, né, aí fica mais complicado ela querer o bebê de volta, né, porque isso vai gerar malefícios para o bebê, malefícios para a família, que passou também por todo um procedimento de avaliação interdisciplinar, né, para poder receber essa criança. Deputada, e também tem a questão psicológica, né? A gente não pode deixar de colocar isso, que a criança, no caso do bebê não, mas no caso de um maiorzinho tem a questão psicológica aí de mudar de família, né? Mas eu queria tratar com a senhora de uma outra questão. No começo do programa eu falei de alguns perfis que são mais buscados aí pelos pais, de acordo com o CNJ, alguns perfis que eles se interessam mais. A senhora acha que elencar essas atribuições aí, digamos assim, para a criança, esse perfil aí da criança, também é um entrave para que esse processo seja amoroso? Eu ouvi quando no início você falou que um pouco mais de 14% preferem crianças brancas, né? Isso significa que 85%, né, estão abertos para receberem crianças negras, crianças brancas, crianças indígenas. Então, é legal olhar esse número ao contrário, porque quando a gente destaca, né, entre aspas, a preferência por crianças brancas, pode parecer que há um preconceito nesses pais que estão na fila, mas quando a gente olha que 85%
recebem crianças brancas, negras, orientais, indígenas, ou seja, aquelas crianças que estiverem disponíveis, a gente vê que o nosso povo é acolhedor. Com relação à idade, eu até trouxe um ex-aluno meu que foi por muito tempo magistrado da vara da infância e da adolescência, e ele defendeu um pouco os pais, sabe, que têm preferência por bebês, porque a gente costuma criticar muito. É claro que nós queremos estimular a adoção tardia, queremos fazer com que a pessoa entenda que mesmo recebendo um filho com 4, 5, 6, 7 anos é filho. Mas também criticar não vai ajudar, porque o ideal é que essa pessoa tenha o desejo de receber essa criança e que ela não rejeite essa criança. Então, quando um casal diz, olha, eu prefiro um bebê, talvez ele já está sendo honesto com o que ele tem condições de acolher como filho, entendeu? E ter a pessoa que, né, a criança que chega já bebezinho, a chance de você criar vínculos, de você estabelecer um relacionamento, as chances são maiores. Então, eu não acho também que a gente deva criticar a pessoa que coloca ali na ficha, olha, eu prefiro um bebê, né, ou pelo menos com até 1 ano, porque ela está sendo sincera, né, nos termos que para ela, para ele, para eles, vai ser algo que vai facilitar o estabelecimento desses vínculos. Essa frente, ela também tem esse papel, né, da gente entender que as pessoas têm as suas limitações, as suas condições. Então, no lugar, né, de criticar esses pais, esses potenciais pais, que têm a coragem de escolher, de dizer as suas preferências, não é melhor correr com esses processos para que as crianças tenham mais chances de serem adotadas? Né? É uma frente parlamentar, que eu sei que é polêmica, mas ela tem esse pragmatismo, sabe? Porque, assim, o que me incomodou? Todos os eventos são no sentido de, ainda que indiretamente, criticar esses candidatos que escrevem lá, quero crianças de até 2 anos, ou de até 1 ano, ou no máximo de até 3 anos. Tudo bem, mas se essa é a maioria, por que não correr com esse processo? Para que essa criança tenha a chance de ser adotada até 3 anos, né? Que ela não perca essa possibilidade. Então, assim, o papel da frente é um pouco esse também. Eu orientei uma outra aluna no mestrado, que vai ser também palestrante num evento que a gente vai fazer dia 14, e ela criticou no procedimento previsto pela lei para entrega legal o fato de ter uma busca extensa, né, da família, que chama família extensa, inclusive, uma busca prolongada dessa família extensa. Né? Então, assim, a mulher decidiu entregar. Em regra, é uma mulher só, né? Porque a mulher que tem o apoio de um parceiro raramente vai querer entregar o seu bebê. Aí o juiz, a estrutura judicial toda vai buscar, né, o pai, a mãe dessa mulher, ou seja, a avó da criança, familiares, para saber se alguém quer ficar com o bebê. Esse processo todo leva um tempo. Aí o bebê que tinha dias, daqui a pouco está com 6 meses, entendeu? Nesse processo de busca de alguém da família biológica para ficar com ele. Em regra, a família não quer. E a criança vai envelhecendo nesse processo. Né? Então, assim, é isso que a gente quer olhar nessa frente, ouvindo membros do Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, membros das várias organizações sociais que lidam com o tema, para saber como é que a gente encurta esse caminho, entendeu? E não é muito importante deixar claro aqui, que o intuito não é, entre aspas, ajudar quem está na fila, o intuito é dar uma chance a mais para essas crianças. Inclusive porque, né, deputada, como a senhora falou no começo, se os pais buscam preferencialmente crianças menores, conforme elas vão crescendo, envelhecendo, entre aspas, o interesse vai sendo menor, vai diminuindo esse interesse. Então, quer dizer, isso também tem impacto para o tempo que essa criança, de repente, vai ficar numa instituição, né? Então,
Sim, ó, e de repente, ficar um ano buscando a família biológica significa tirar da criança a chance dela ser adotada, Uhum, entende? E aí pode ser que ela fique a vida inteira institucionalizada. Essa é a uhum, gravidade do tema que nós estamos discutindo, né? Então, assim, é, criou-se toda uma estrutura também muito bem intencionada do trabalho feito com famílias acolhedoras, né? Famílias acolhedoras, inclusive em algumas cidades são remuneradas para acolherem essas crianças, né? A ideia é que se o Estado tem que manter abrigos e isso também tem um custo, é melhor ajudar famílias que vão acolher as crianças durante esse processo, né, de destituição do poder familiar, busca de parentes biológicos que queiram ficar com a criança. Qual que é o medo que eu tenho da gente criar contraestímulos para acelerar o processo de adoção? É horrível o que eu vou dizer, mas se você tem famílias que são remuneradas para ficar com essas crianças provisoriamente, abrigos, toda uma estrutura. Pode haver também, por força do estímulo financeiro, um contraestímulo para acelerar esse processo de adoção. Porque aquelas famílias que estão na fila para adotar, elas querem um filho. Elas não vão receber nada por isso. Né? Elas vão uhum, receber a criança com todos os ônus, vamos dizer assim, de uma família que tem a uhum. criança naturalmente. Então, ali é o desejo de doar amor único e exclusivamente, entendeu? Então, um pouco do que a gente quer debater é o seguinte: naqueles casos em que a gente está vendo que não vai ter ninguém na família biológica para ficar com aquele bebê, mas que tem um trâmite obrigatório a ser seguido, não seria melhor deixar esse bebê já com uma família que está na fila, para já ir criando os vínculos afetivos, do que colocar numa família acolhedora que é provisória? Não sei se eu estou Uhum. sendo clara. Sim, sim. Porque aí. Deputada, Pois não. Pode falar, pode deputada, falar. e aí, eu até peço perdão se eu estiver sendo incorreta com o termo que eu vou usar, mas não há uma possibilidade de haver uma, entre aspas, profissionalização desse papel, ou seja, as pessoas pegarem as crianças para fazer o dinheiro, né, efetivamente. Eu não sei se essa é a forma correta. Então, eu não estou generalizando e também não estou dizendo que, eventualmente, uma família que faça esse trabalho pelo dinheiro, que essa família vai tratar mal a criança. Então, não é isso. Uhum, Mas você cria um mercado, né? Você cria um uhum, business, vamos dizer assim. E para que esse business exista, ou a demora no processo, acaba de alguma maneira favorecendo esse business, né? Então a uhum, preocupação que eu tenho é que a instituição, né, da família acolhedora não atrapalhe colocar os bebês, enquanto eles são bebês, sob a guarda de quem está na fila e que é um filho. Tá entendendo? É sim. muito polêmico. Eu sei que eu estou falando algo muito polêmico. Eu peço desculpas se eu estiver ofendendo alguém, né, que está, vamos dizer assim, trabalhando, funcionando como família acolhedora. Não é esse o intuito. Mas eu tenho medo que as crianças estejam envelhecendo numa situação provisória quando tem alguém querendo acolher essa criança nesse momento da vida dela de forma definitiva, né? Uhum. É esse o objetivo da frente. Sim, sim, completamente entendido, deputada, completamente. Deputada, quais são os critérios que a justiça determina para dizer esse bebê vai para tal família? Como é que eu sei que são, eu imagino que são muitas formas que eles identificam aí qual que é o casal ideal para acolher aquela criança, mas de um modo geral, quais são os critérios que a justiça costuma usar para direcionar uma criança para um casal ou para uma pessoa só?
Então, antes não havia uma fila única, né? Agora existe um sistema nacional unificado. Então, existe entre aspas, uma fila única, né? Tanto de adotantes como de crianças a serem adotadas. Aí, cada família que está nessa fila vai colocar, não vou dizer as suas condições, porque acaba, de alguma maneira, estigmatizando essa família, né? Mas as suas limitações, entendeu? Uhum. Tem família que, por não ter um preparo, não tem condições de acolher uma criança que tem, por exemplo, uma necessidade especial. Uhum. Não é melhor a família escrever isso do que querer ser politicamente correta e depois não conseguir, vamos dizer assim, segurar o processo de adoção? Então, Uhum. o CNJ, né, que é o órgão que centraliza essas informações, ele vai olhar esses critérios que são colocados por esses candidatos a pais e, conforme esses critérios, né, então surgiu uma criança de 3 anos. Se quem está na frente ali colocou como limite crianças até 2 anos, aquela criança de 3 anos não vai para aquele casal ou para aquela família. A primeira família da fila que aceita uma criança com 3 anos vai receber essa criança, entendeu? Então, vamos dizer assim, é cruzamento de informações. Né? Você, na hora que faz o cadastro, você vai dizer se aceita uma criança só no seu município, que seja só do seu município, só do seu estado, ou de outro estado, né? E é importante colocar esses critérios, porque existe um período de convivência, então o casal vai ter que ir para o outro estado para fazer essa convivência. Aí tem limitações também profissionais, entendeu? Ou de custos, né, para o deslocamento, para a permanência. Então, assim, são muitos critérios. Daí que a gente quer deixar claro também que nós não estamos criticando o que está aí. Eu sei que para construir esse sistema, né, foi muito difícil, houve muito debate, né? Então, assim, ninguém está querendo, de maneira nenhuma, jogar pedra no trabalho feito, porque é muito fácil criticar. Né? A ideia é ouvir para aprimorar, entendeu? Para construir, não para desfazer o que está aí, de jeito nenhum. Deputada, dá para a gente fazer um mapeamento de quem são as crianças que estão nessas instituições para serem adotadas? Se são crianças que foram, nesse caso, dadas para adoção, nos critérios que a gente falou no começo do programa, ou se são, por exemplo, crianças que foram negligenciadas pelos seus responsáveis? Tem como a gente ter essa noção? Olha, eu não tenho como te afirmar os números, tá? Mas por todos os atores que eu tenho ouvido, pelos textos que eu tenho lido, me parece que a maioria vem de situações em que houve destituição do poder familiar, sabe? Por uma razão ou por outra. Então, a entrega, né, a mãe entregar o seu bebê para adoção, já tomar essa decisão durante a gravidez, pelo que eu apuro, pelo que eu venho apurando, não é o maior número. Não é o maior número. Até porque existe ainda na nossa sociedade um preconceito com essa mulher, sabe? Existe um preconceito com essa mulher. Por isso que eu tenho insistido, vamos parar de atacar essa mulher. Né? Porque essa mulher que leva a gravidez até o final e entrega esse bebê para adoção, ela é uma boa alma. Ela é alguém que está fazendo várias caridades ao mesmo tempo. Então a gente tem que parar de atacar essa mulher, né? Porque acaba, de alguma maneira, levando essa mulher para o aborto, levando essa mulher para o abandono do bebê, levando essa mulher para o infanticídio, né? no limite. Então a gente tem que acolher essa mulher. Né, e não atacá-la. Mas eu sinto que a maior parte são crianças oriundas de famílias com algum tipo de desestrutura, tem situações envolvendo drogas, né,
lícitas ou ilícitas, questão de saúde mental também. Então, situações de violência, como você bem levantou, entendeu? Ou negligência ou violência, a maioria é nesse contexto. Uhum. Deputada, o poder público, ele acompanha essas crianças depois, ao longo dos anos, ele tem esse acompanhamento para ver se está tudo certo com aquela criança que foi adotada? Por exemplo, a criança, vamos supor que foi adotada ainda bebê, aí e sabe do processo de adoção, aí com, sei lá, 5, 6 anos, ela demonstra que ali ela não está tendo um lar saudável. É possível que esse processo de adoção também seja revertido, ela volte para o sistema? Isso é possível? Existem alguns casos da família, num período de prova, vamos dizer assim, da família devolver. Né? Isso tem até previsão, existe a possibilidade legal para isso. E uma vez efetivada a adoção, ou seja, concretizada a adoção, aquela situação familiar passa a ser uma situação familiar como outra qualquer. Então, da mesma maneira, né, que vamos supor, uma criança filha biológica de um casal chega na escola com marca de queimadura de ponta de cigarro. A professora avisa o conselho tutelar, que avisa o Ministério Público, e tem todo um procedimento para destituição. Da mesma maneira que uma situação de violência pode gerar destituição de uma família biológica, também pode gerar de uma família adotiva, entendeu? O que não tem e não pode ter é um preconceito com essa família. Porque é adotivo, eu vou ter que monitorar mais, de maneira diferenciada. Essa, aliás, é uma queixa de famílias que adotam, né? A sociedade parece que não acredita, sabe? Elas são o tempo inteiro fiscalizadas pelos vizinhos, pelos parentes, né? É muito duro isso, entendeu? O pai biológico fala mais firme com o filho. Hoje em dia também as pessoas estão muito cheias de mimimi, mas assim, em regra, todo mundo compreende. O pai adotivo, né, fala mais duro, tem quem olhe e diga, é porque não é pai. Né? Então, a gente também tem que olhar para essa forma preconceituosa de lidar com as famílias que adotam, sabe? É pesado, não é fácil. Sim, com certeza. Deputada, no começo do programa eu falei sobre o dado do CNJ, que fala que 61,92% não querem irmãos. E esse é realmente uma questão muito, muito séria, porque tem os vínculos ali familiares entre essas crianças. A gente sabe, por exemplo, no caso de bebês gêmeos, que eles vão ter esse problema aí, que será muito sério aí, e contemplará aí na questão da frente parlamentar que a senhora propôs. Como que a gente trata dessa questão? Porque são duas crianças, é uma despesa dupla para quem vai adotar, mas tem essa questão do vínculo familiar entre eles, que é uma pena lamentável ser perdido. Existe até a previsão legal, né, de você dar preferência pela adoção dos irmãozinhos juntos. A questão é a seguinte, realmente, nem sempre a família tem condições, né? Nem sempre tem condições. Então, assim, em havendo condições, em havendo famílias dispostas, obviamente tem que dar preferência a manter as crianças unidas, né? Inclusive, isso é bom para adaptação, é bom para essas crianças se ajudarem mutuamente ao longo da vida. Agora, se não for possível, né, até conversei com um magistrado esse fim de semana, que ele disse que pode-se buscar famílias adotantes que vivam proximamente para que cada uma fique com uma criança e elas não percam o contato. Até achei interessante. E deu até, esse magistrado deu até exemplos práticos mesmo. O que não parece justo é você tirar a chance de uma criança ser adotada porque ninguém quer adotar o irmão ou a irmã. Né? Então, assim,
tem situações concretas de... quando são 2 é mais fácil. Quando são 3? Quando são 4? E quando são 5? Um com 14 e o outro com 2. A fila vira querendo o de 2. Ninguém quer o de 14. O de 2 vai ser prejudicado? Eu sei que eu estou sendo... Quem está me ouvindo falar, quem me ouvir falar, pode ficar horrorizado de eu estar dizendo essas coisas. Mas, meu Deus do céu, nós temos 5 crianças institucionalizadas. Uma tem chance, né, de conseguir uma família. Vai tirar a chance dessa uma? Deputada, quando você tem crianças com a idade suficiente para se manifestarem, elas têm que ser ouvidas. uhum. Agora, quando você tem um bebê com chance de adoção, me parece algo mais complicado de você tirar desse bebê essa oportunidade. Sim, com certeza. Deputada, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante para que a gente entenda esse processo todo. As crianças reclamam da demora dentro das instituições, os candidatos a pais também demoram, também reclamam desse processo que é demorado. A senhora acha que essa demora é atribuída a quê? É a falta de material humano? São excesso de entraves burocráticos? O que pode ter por trás dessa demora? Olha, tem muito entrave burocrático, sim. Essa busca longa da família estendida me parece que poderia ser revista, né? Eu acho que ela é excessiva. Em muitos fóruns a gente ouve que falta gente, falta funcionário, mas eu faço aqui a sugestão de forças-tarefas, mutirões. O Tribunal de Justiça pode fazer convênios com universidades, né, e levar para dentro dos fóruns universitários que podem ajudar no trabalho braçal mesmo, né, porque às vezes para juntar um laudo, para levar um documento, isso poderia contar como hora de estágio para os alunos, né, fora o aprendizado, e como auxílio, né, dentro dos fóruns para fazer esses processos correrem. A gente entende que são prioritários processos envolvendo idosos. Meu Deus do céu, processos de adoção teriam que ser prioridade da prioridade. Então, assim, eu não aceito a desculpa da falta de material humano. Eu acho que existem alternativas, né, que poderiam ser trazidas para acelerar esse processo. E eu li também que pode haver crianças institucionalizadas que não estão no cadastro. Então, isso também eu quero debater nessa frente. Como ter certeza de que não há crianças esquecidas, seja em abrigo, seja em famílias acolhedoras? Sim. Deputada, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em falar desse assunto que é delicado e é muito importante para muita gente que está lá do outro lado, seja querendo um filho, seja de uma outra forma, querendo saber mais sobre o assunto. Queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Fica com Deus. Saúde. Obrigada. Obrigada, deputada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. A gente falou um pouco sobre a Frente Parlamentar da Adoção, que a deputada está encampando aqui dentro da Assembleia Legislativa. Se você ficou interessado em adotar uma criança, você pode procurar a Vara da Infância e da Juventude perto da sua residência e também o Sistema Nacional de Adoção. Muito obrigada pela sua presença. Você pode ficar agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa aqui e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada, até mais.